Boa tarde, turma. Estamos aqui para gravar mais uma aula de língua inglesa para vocês. Como sempre, o objetivo da aula é praticamente explicar para vocês o que vocês deverão fazer na atividade de língua inglesa da semana, tá bom? A primeira coisa, como eu sempre digo, que vocês devem fazer é abrir o documento que vai estar disponível aí em PDF no grupo da turma. Quando vocês abrirem, vocês vão encontrar essas informações aqui. Na aula anterior, a gente viu essa atividade aqui, ó. Eu deixei aberto para a gente fazer uma recapitulação rapidinho. Nós estamos falando sobre parts of the body, né, as partes do corpo. E nós introduzimos na aula passada health problems, que seriam os problemas de saúde. Eu acho que vocês lembram disso. Nós vimos esse textinho, respondemos as questões. E o foco principal da aula passada foi o uso do verbo have, que temos aqui, né? Have, que significa ter, tá bom? O verbo have significa ter. Então, para mim dizer que eu tenho algo, eu digo I have. Aí. Eu tenho, you have. Você tem, we have. Nós temos, we, nós. They have. Eles ou elas têm. Só que quando eu vou dizer para he, she ou it, ou seja, para ele ou ela, nós utilizamos a variação que é o has. É a mesma palavra, aliás, é o mesmo significado de have, tá bom? É o mesmo verbo, mas ele sofre essa variaçãozinha, tá bom? Então, para mim dizer assim, ele tem gripe, né? Como a gente viu na aula passada. He have, não. Eu vou usar he has the flu. Ou seja, ele tem uma gripe, ou ele está gripado, né? Como a gente diz. Mas se eu fosse dizer que eu tenho gripe, ou que eu estou gripado, eu diria assim, I have the flu. Tá bom? Has utilizamos para he, she ou it, né? She é ela, he é ele. E have nós utilizamos para os pronomes eu, você, vocês, nós, eles ou elas, tá bom? Esse foi o foco principal da aula passada. E na aula passada nós vimos isso aqui também, ó, que é muito importante vocês memorizarem isso aqui. Isso aqui são alguns problemas de saúde em inglês, os nomes deles em inglês e alguns sintomas, ó, rapidinho. Eu até coloquei ele na atividade dessa semana que vai ajudar vocês a fazer as questões. Voltando aqui, então essa é a atividade dessa semana que vocês devem se preocupar. Eu coloquei aqui uma introdução, como eu sempre coloco, nesta semana vamos dar continuidade aos conteúdos estudados nas últimas semanas. Health Problems, continuação. Vejam que aqui eu coloquei mais uma vez, como eu disse, aquela imagem com os sintomas, é só um vocabulário, com os sintomas e os nomes de algumas doenças em inglês. Eu vou revisar eles agora com vocês, tá bom? Porque vai ser útil, essa imagem vai ser útil para vocês responderem as próximas questões, tá bom? Nessa parte aqui não é para fazer nada, tá certo? É apenas para ajudar a responder as próximas questões. Aqui na primeira pessoa, aqui nós temos a backache. Backache é dor nas costas. An earache. Earache é dor no ouvido. Aqui as imagens ajudam. A headache. Headache é dor de cabeça. Head é cabeça. Ache é dor. Então, uma dor de cabeça, né? A stomachache, uma dor no estômago. A toothache, uma dor no dente. A cold. Cold é resfriado, tá certo? Não é gripe, é resfriado. A cough. Cough é tosse. Então, uma tosse. A fever. Fever significa febre em português. The flu. The flu, como vocês viram no exemplo ainda agora, é gripe, tá bom? Cold, resfriado, flu, gripe. Dry eyes, são os olhos secos, né? Quando os olhos da pessoa estão um pouco ressecados e fica vermelho assim. E aqui por último tem a sore throat. Sore throat é dor na garganta ou a garganta inflamada, tá certo? A atividade Activity Number 1. Aqui sim, vocês vão ter que responder, olha. Activity number 1 diz assim, what's the matter with them? Lembra dessa expressão? What's the matter? Qual é o problema? O que há de errado? Então, o que há de errado com elas? Com elas, essas pessoas aqui. Qual é o problema delas? Vocês vão dizer. Siga o exemplo da letra A. Aqui na letra A já está respondido, se vocês observarem. Vocês vão dizer quais são os problemas de saúde e sintomas que essas pessoas têm. Por exemplo, essa mulher aqui, você identifica que ela está com dor de cabeça. Muito bem. Vou aqui na imagem acima. Como é dor de cabeça?
aqui, ó, headache. A headache. Headache, a headache é uma dor de cabeça. Agora, como eu faço para dizer assim, ela tem dor de cabeça? Lembram? Ela, she, como é o verbo ter? Has a headache. Por que eu vou usar o has? Porque para he, she, nós e para it, né? Nós utilizamos has. Lembram? Que é uma variação do verbo have, tá bom? Então, olha só, vocês vão responder essas outras, vão dizer quais são os problemas dessas próximas personagens aqui. Por exemplo, a letra B. Olhando a imagem aqui da letra B, qual o problema desse garoto? O que que ele tem? Ele está com a mão no estômago, então provavelmente, né, ele está com dor no estômago. Agora eu vou aqui na imagem, qual aqui é dor no estômago? Ó, tá aqui, olha, a quarta figurinha aqui, ó, a stomachache. Então, como eu vou dizer, ele tem dor no estômago, né? Vamos lá. Ele has, ele tem a stomachache. Aí você vai transcrever aqui, ó, stomachache, tá bom? Ele tem dor no estômago, ou seja, ele está com dor no estômago, também poderia ser, né? A próxima, aqui, a letra C, vou responder com vocês. Essa foi a letra B, tá bom? Letra B. Letra C. O que é a letra C? Olha só, o garoto. Então, se é um garoto, vai ser he, não vai ser she, né? Ele. Ele tem o quê? Ele está tossindo, né? Ele tem tosse. Vamos aqui na imagem, como é tosse? Cough. Aqui, ó, é o segundo da segunda fila de baixo. A cough. Cough é tosse. Então, como é que eu digo? Ele tem tosse. He has a... E aí eu vou colocar o nomezinho aqui, ó. Cough. Tá certo? Opa, esqueci de dar o espaço. Só isso, beleza? Agora, essas duas últimas aqui, vou até afastar um pouquinho. A letra D e a letra E, vocês vão responder, ó. O garoto aqui, o médico está examinando a garganta dele. E aqui a letra D, o médico está examinando o ouvido desse garoto. Ou dessa garota, também não tenho certeza, tá bom? Então vocês vão aqui, ó, dor no ouvido. Como é dor no ouvido? Temos aqui, temos a segunda figurinha, an earache. Então você vai dizer assim, ela tem dor no ouvido. Como é que você vai fazer? She has an earache. E a última, o que que ele tem? Se ele está examinando a garganta, provavelmente ele está com a garganta inflamada ou dor na garganta. Então, aqui, ó, a última figurinha, a sore throat, a dor na garganta. Como é que eu vou dizer? Ele tem, he has a, e vai transcrever o nome sore throat, dor na garganta. Beleza? Fiz a questão quase toda com vocês aqui no vídeo. Ficou restando a letra D e a letra E, mas vocês vão fazer tudo aí na casa de vocês, tá bom? Mesmo eu já tendo respondido essas três primeiras. Activity number 2. Olha, pessoal, aqui eu coloquei uma imagem sobre o coronavírus, certo? Porque a gente vai dar uma introduçãozinha nesse tema. Estou trabalhando isso em algumas turmas e decidi trabalhar com vocês também. Sobre o novo coronavírus, né? Na verdade, o Covid-19. E eu coloquei um parágrafozinho introdutório aqui, ó. O que vocês vão fazer na atividade número 2? Todos nós, olha só o que diz aqui, ó. Todos nós estamos conscientes da gravidade da pandemia do novo coronavírus, que nos afetou este ano. Baseado em todas as informações que recebemos pelos jornais de TV, internet e outras mídias, escreva abaixo em inglês, olha só, em inglês, os principais sintomas da Covid-19 e, na sequência, escreva também os principais sintomas da gripe. Nós sabemos que os sintomas da gripe e o da Covid-19 são bastante parecidos, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui os principais sintomas, aqui, ó, nessa linha, Covid-19 symptoms. Então, quais são os principais sintomas da Covid-19? E aqui, flu symptoms, sintomas da gripe. Vamos escrever aqui embaixo. Eu coloquei uma observação, olha, para responder esta atividade você poderá consultar a imagem da página anterior que contém os sintomas de algumas doenças em inglês. Então, vamos lá. Quais são os principais sintomas da Covid?
Vou dar um exemplo, febre, né? Vocês sabem, vocês já viram nos jornais aí, foi bastante divulgado que a febre é um dos principais sintomas da Covid. Ok, professor, tem que escrever em inglês. Como é que eu vou saber como é febre? Ó, vocês vão voltar aqui na imagenzinha que eu coloquei para ajudar vocês. Como é febre? A fever. Então eu vou lá escrever lá embaixo, olha só. Vou aqui. Se febre é um dos principais sintomas da Covid, então eu vou escrever fever, ok? Fever. Outro sintoma. E aí vocês vão escrever os outros sintomas, tá bom? Vocês não vão colocar só um sintoma, a gente sabe que existe vários. Se vocês tiverem dúvida, dê uma pesquisadinha na internet. E importante, coloquem os sintomas, mesmo que eles se repitam aqui, da Covid-19 e os sintomas da gripe, tá bom? Essa é a atividade da semana, só isso, pouquíssima coisa que vocês vão ter que fazer. E na aula que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre os sintomas e vamos apresentar uns cartazes aqui e responder as questões sobre coronavírus, ok? Forte abraço a todos e até a